Fala pessoal, aqui é o Tálio do canal Estudante de Concurso. Hoje vamos fazer uma questão sobre barramento. É, Então, vamos lá. Assinale a alternativa do barramento sem fios. Perceba que estamos falando aqui de um barramento sem fio. Ou seja, existe. Porque a maioria das pessoas entendem que barramento é a parte física responsável pela transmissão de dados. Aí vai lá e esquece da possibilidade do barramento ser sem fio. Continuando. A final alternativa do barramento sem fio, onde a comunicação é feita através da luz infravermelho. Aí USB, AGP, PCI ou IRDA. Então, bora comentar um pouco sobre cada um. Começando do USB. Bora lá. O USB é o dispositivo responsável por... É o que a gente mais está habituado. Na verdade, existe o USB tipo A. Aí desse tipo A existe o modelo 2 e o A3. Daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre eles. Mas, já que a gente está procurando com luz infravermelho, a gente sabe que o USB é o dispositivo usado para... É um dos mais utilizados hoje em dia, que é para celular, entre outros. A gente sabe que o USB é um dispositivo com fio, então a gente já elimina o B. O AGP. O AGP é um barramento interno. Ele foi criado exclusivamente para placa de vídeo em computadores. Exclusivamente, esse G aqui, placa de vídeo. Ele está dentro do computador, é um hard, ele é mais rápido que um PCI tradicional. O que mais a gente pode falar sobre ele? Na verdade, ele está em desuso. Atualmente, quem está no lugar dele é o PCI Express. PCI Express, aí tem um Ezinho. Mas ele é responsável pela placa de vídeo, ele fica ali é um hard que fica na placa mãe. E não, ele não é via infravermelho, e sim pulsos elétricos. Então também está errado. O PCI também fica ali na placa mãe, funciona de maneira bem análoga, é uma comunicação com pulsos elétricos. Também como se comunica com pulsos elétricos, automaticamente exclui a possibilidade do infravermelho. Também é um hard, também fica ali na placa mãe. Então sobrou esse IRDA. A maioria dos senhores não estão habituados com esse termo, IRDA. Se os senhores tiverem um pouco mais de ambiência, de habitualidade com esses aqui, vocês conseguiriam fazer por eliminação e marcar o item A. Mas o que seria esse IRDA? É um dispositivo utilizado em equipamentos antigos que é o infravermelho responsável pelo transporte de dados. Em celulares antigos, se uma pessoa aproximasse um celular, tem aqui um celular, aí tinha um dispositivo aqui na parte de baixo do celular. Aí se a outra pessoa aproximasse o outro celular, um do outro, abriria um canal infravermelho e nesse canal infravermelho era possível o transporte de dados. Hoje em dia é utilizado em equipamentos legados.
em hospitais, em equipamentos antigos. Agora, nos equipamentos novos não é tão comum, mas é justamente aqui que vai entrar o infravermelho, por isso que é o item A. Mas aprofundando um pouquinho mais, só para vocês terem um pouco mais de conhecimento, eu peguei aqui umas fotos. Tá aqui, nos equipamentos, a pessoa consegue aproximar e tem um acesso infravermelho. Nos notebooks antigos também tinham isso. Nos atuais entrou em desuso. O AGP, como falei, é um barramento antigo. É responsável ali pela placa de vídeo. É a fiação, é a cablagem. Então a gente já pôde eliminar. Foi substituído também. Aí nos PCI, como a gente pode observar nas figuras, os PCI foi uma evolução. É um barramento interno da placa-mãe, né, como se pode observar. Permite que o processador se comunique com a placa de extensão. Ele define... Na verdade, o PCI pode ser placa de rede, placa de som, placa de vídeo. São várias placas, como a gente pode observar aqui. Há vários conectores, que são os modelos mais atuais. É o meio pelo qual acontece todo o transporte em baixíssimo nível. Vamos falar agora da USB. Acredito que a maioria deva conhecer. Agora, o que você pode não saber é que o USB pode ser 3.0 ou 2.0. Qual a diferença entre eles? Um é 5 GB. O outro, um tem a capacidade de transporte de 5 GB. O outro, se eu bem me lembro, é 480 megabytes. Aí a tentativa de os diferenciar justamente com uma coloração diferente, no caso o azul, e a diferença é justamente que no 3.0 há mais pinos, enquanto no 2.0 há menos pinos de transporte de dados. Existe também o USB do tipo B. O que a gente estava falando acima é o USB tipo A. Mas existe o USB tipo B, utilizado em impressoras. Não é tão comum quanto o tipo A, mas ainda assim pode ser que seja necessário você saber para a sua prova. E o USB mais utilizado para transporte de dados, transporte de fotos, transporte de vídeo, o passar de energia, para carregar, que é o tipo C. E os modelos antigos, que se chama USB tipo micro, utilizado em celulares antigos ou em dispositivos. E é isso, pessoal. Foi uma aula simples, mas que julgo necessário. Essa questão aqui foi do concurso pela banca Guimarães Rosa e serve para mostrar que vale a pena a gente estudar a banca. De acordo com o que a gente vai estudando na banca, pode ser que a banca cobre algumas questões não tão usuais. No mais, se viu aqui para o conhecimento do dia a dia, pelo menos essa parte do USB, ou até, que é o nosso foco, conhecimento realmente para a prova. Se lhe perguntarem sobre o USB tipo B, tipo C, tipo micro, você já não vai estar mais tão perdido.
essa aqui é uma questão de 2011, então talvez eles não venham mais perguntar sobre o IRDA. Mas se perguntar, você já sabe que nós estamos falando do infravermelho. Então é isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo. Falou! Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. E é isso, tamo junto.